Amém, igreja? Meus irmãos, enquanto a nossa irmã missionária Lorena, enquanto ela vem aqui para dar o testemunho, falar um pouquinho de como é que foram esses dias, né? Distante ali. Paz, meus irmãos. Que bom estar aqui com vocês de novo. Como a maioria sabe, eu estava para a Argentina, fui participar de um congresso e aproveitar e conhecer a obra lá que a nossa igreja tem apoiado, né, os irmãos lá, a pastora muita bagagem o Senhor me permitiu trazer daquele lugar. E eu queria compartilhar rapidamente um texto da palavra que está em 2 Pedro 3. No verso 8 está escrito assim, ó: há todavia uma coisa, amados, que não deveis esquecer, que para o Senhor um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Eu verdadeiramente pude desfrutar disso aqui. E mais na frente, no verso 12, fala assim, ó: esperando e apressando a vinda do dia de Deus. Em todo momento eu ficava me lembrando desse versículo 12 lá, porque eu pude ver, irmãos, que o Senhor tem pressa. E a palavra de Deus fala que nós devemos esperar, mas também que nós devemos apressar o dia do Senhor. E eu pude contemplar um mover tremendo de Deus naquela nação. O Senhor tem despertado aquele povo para a volta dele. O Senhor tem mexido com aquele povo, para que eles venham se mobilizar para apressar a vinda do Senhor. Eu vou pedir o Guilherme, eu vou compartilhar rapidamente umas fotos aqui com vocês, porque é bom ver, né? Só falar, ele vai colocar lá para mim e eu vou... se alguém puder, por gentileza, desligar as luzes. Eu fui daqui de Goiânia sozinha, morrendo de medo. Que aquele aeroporto de Guarulhos me dá medo, gente. Que ali é enorme, fiquei doidinha naquele aeroporto. Mas deu tudo certo. E foi uma equipe de Minas Gerais que eu fui conhecer esse povo só lá. Um povo abençoado, uns irmãos da cidade de Alfenas. O povo mineiro e os goianos dá muito certo, né? E deu tudo certo, graças a Deus. Essa aí é a nossa equipe. Nós éramos 10 pessoas numa casa. Nós ficamos na casa da pastora Cristina e do pastor Gabriel. E era só um banheiro, para todo mundo. Imagina. Mas deu tudo certo, povo organizado. Então tá lá a nossa equipe. Tinha 2 senhoras na nossa equipe, uma na casa dos 80 e a outra na dos 70. E elas participaram de tudo, gente. E eu vou falar um negócio para vocês. Tinha dia que eu achava que eu não ia aguentar, não. Muito trabalho, e trabalho pesado, pesado. E essa aí era a nossa equipe, então. Pode passar, Guilherme. Esse aí foi o dia que nós chegamos no culto. Nós participamos de uma conferência missionária que durou 3 dias. Essa igreja que nós participamos da conferência, a conferência foi promovida pela pastora Cristina e o Gabriel, mas eles são respaldados, ou seja, a cobertura espiritual lá em Rosário é desse pessoal aqui, da igreja Renovo. E aí a igreja Renovo respalda a pastora Cristina, que abriu uma igreja na casa dela, que chama Jesus Rei de Glória. E ela abriu mais 3 núcleos, que tem 3 pessoas que lideram igrejas dentro da casa deles, e ela acompanha esse pessoal. Então, assim, devagarzinho vai multiplicando. Pode passar a próxima. Esse aí foi o culto de boas-vindas. Pastor Gabriel e pastora Cristina. A pastora Cristina é menor que eu, vocês acreditam num negócio desse? Eu falei para ela, você pensa na alegria que eu estou, pastora Cristina? Que a alegria do baixinho é achar um menor que ele, né? Pois ela é. E lá tem um monte de baixinho. E os baixinhos, gente, vou falar um negócio para vocês, são gigantes no reino espiritual. Porque os menorzinhos lá, vou contar para vocês as histórias deles. Pode passar, Guilherme. Nova comunidade, nossa igreja abençoada. Aí, ó, esse aqui é o pastor Pedro Sejas, pititiquinho também. Acho que ele deve ser do meu tamanho. Esse aí é o pastor que lidera a igreja lá que recebeu o congresso. A igreja dele está num bairro que o tráfico liderava. Eu vou falar desse jeito. Porque depois que a igreja chegou lá, ele começou a ganhar
aqueles jovens tudinho ali do bairro para o Senhor. E a igreja lá é grande e está crescendo. Eles têm um ministério de dança lá, depois eu vou pôr o vídeo aqui para vocês verem, mais de 100 integrantes no ministério de dança. O alvo dele é alcançar esses jovens e adolescentes que estão indo para o mundo das drogas, alcançar eles e ensinar a dança, que aí eles vão ter algo para eles fazerem, e lá tem curso, e as roupas que eles vestem são incríveis, vem da Guatemala, gente, e é caro, e é um bairro pobre, e eles fazem de tudo para investir nesse ministério, que eles acreditam nisso, e é uma unção tremenda. O culto lá dura umas 4 horas, pra vocês terem uma noção como é que é o negócio. Então, esse aqui é o pastor Pedro e também a pastora Cristina, que é charada da nossa amiga aqui, pastora. Ela é a esposa dele e eles lideram essa igreja. O bairro lá chama, deixa eu falar o nome aqui, porque eu até esqueci. Eu anotei para falar para vocês. Ah, eu perdi o papel. Não, perdi não. Chama Bairro Quinta, esse bairro. Pode passar a próxima. Esse aqui é o pastor Luiz e a esposa dele, eles são lá de Alfenas, Minas Gerais. E essa pititiquinha aí que está no meio aí, o nome dela é Rúlia. Você sabe o que essa irmã lidera? Ela lidera o trabalho no presídio, que o pastor Gabriel participa. A agenda do pastor Gabriel e da pastora Cristina é muito pesada. Eles trabalham todos os dias, visitando irmãos, dando assistência nos núcleos das igrejas, fazendo os cultos. E o pastor Gabriel ainda vai para o presídio. Tem foto do presídio. Eu não fui no presídio, tá? Porque eu não posso ir. Mas ele me mandou a foto. E o trabalho do presídio é tremendo. Ele faz esse trabalho 2 vezes na semana, discipulando os presos lá. Então é bem pesado. Pode passar a próxima. Esses pastores aí também são uma bênção de Minas. Essa foto aí foi do dia que eu fui na favela. A favela chama Bombacha. Gente, eu fiquei com medo no dia que eu entrei nessa favela aí. Porque a pastora falou assim, ó, semana passada mataram 6 aqui. Toda semana morre um monte lá, por causa do tráfico. Esse lugar aí é o miolo do tráfico de drogas. Lá o negócio é feio. E o trabalho que eles fazem lá é 2 vezes na semana. E a gente vai de ônibus. Demora 2 horas para você chegar. De ônibus, carregando arroz, carregando frango, carregando tudo que vocês pensam. Porque eles fazem comida lá, para distribuir a comida. Aí o pastor Gabriel faz a comida, enquanto ele faz a comida, as irmãs vão convidando o pessoal, porque eles ficam o dia todo lá, para entregar a comida na hora do almoço, e à noite ter o culto, para o pessoal participar. Então, fica o dia inteiro fora de casa trabalhando. Enquanto ele faz a comida, as irmãs saem para convidar o pessoal para o culto, e ele é responsável por todo dia fazer, e sai distribuindo a comida num carrinho, no sol de 12h e 1h da tarde. Aí o pessoal já espera a comida lá. Então, eles vêm até com a vasilhinha, já para receber a comida. Pode passar. Esse aí foi o dia que a gente foi fazer esse trabalho lá nessa favela, distribuindo a comida. Esse aí a gente estava convidando o pessoal para ir participar do culto. Pode passar a próxima. A gente já estava distribuindo a comida aí nessa foto. Pode passar a próxima. Isso aí foi uma família que a gente visitou. Foi interessante. A gente estava passando com um carrinho e a menina veio e pediu a comida e falou o seguinte, olha, eu queria que vocês entrassem na minha casa hoje, porque eu estou muito desesperada. O meu marido morreu tem 1 semana e os meus meninos estão tendo pesadelo. E nós entramos na casa dela para orar com eles e ela tinha... Só que eu vi lá, gente, tinham 5 meninos na casa. E você sabe de que o marido morreu? Roubando fio. Morreu eletrocutado. Então, esse é o drama, os dramas lá. Toda semana que eles vão lá, o pessoal na favela, vidas se convertem lá. Todo dia que eles vão, gente, não tem um dia. E esse dia aí, essa família desesperada, pediu ajuda, nós oramos, entramos na casa e eles confessaram o Senhor. Glória a Deus, que o Senhor, né, levando esperança para esse povo, né, para todos os povos que o Senhor tem. Pode passar, a próxima. Essa aí é uma irmã lá que a gente foi visitar, também da favela. Pode passar a próxima. Essa aí a gente andando nas ruas lá para chamar o pessoal para participar do culto. A próxima. Hã? Eu sou aquela grande lá. Esse aí é o carrinho, ó, gente, que coloca a comida e vai distribuindo o pessoal. Pode passando.
Esse é o presídio que o pastor Gabriel trabalha. Pode passar a próxima. Aí, tá vendo? Tá vendo a irmã Rúlia lá, aquela pequenininha lá, ó? Essa irmã é uma bênção. Pode passar. Acabou? Eu quero dizer, irmãos, que o Senhor vem, amém? O Senhor tem pressa, e eu fiquei muito impactada com essas pessoas, porque são pessoas, irmãos, que não têm a sua vida por preciosa, mas que decidiram entregar suas vidas para o Senhor, e eles pagam um preço muito alto, porque é muito difícil esse trabalho, não é fácil. E você que tem investido nesse ministério, acreditado nessa obra, continue, porque eles são pessoas sérias, pessoas compromissadas com o Senhor. E eu fiquei impactada com isso, porque às vezes a gente inventa tanta desculpa, né? E eles não têm desculpa, eles são dispostos, eles fazem a obra, e a gente fica muito cansado, mas o Senhor renova as forças, porque eu pude contemplar isso lá. Tinha dia que a gente ia dormir 3 horas da manhã, e no outro dia, 8 horas, estava todo mundo de pé, animado, renovado, porque o Senhor renova as nossas forças, porque a obra é do Senhor. Amém? Meus irmãos, eu quero agradecer a cada um de vocês que esteve orando por esse projeto, pela minha vida, agradecer a cada um que acreditou, que ofertou, que abençoou, que o Senhor abençoe vocês, agradecer pela confiança, porque é um serviço de muita responsabilidade, tá? Deus abençoe vocês, igreja. Amém, igreja? Fiquei tão feliz quando a Lorena falou que os cultos lá são 4 horas. Estava preocupado com o horário aqui, falei, estou tranquilo agora. Se a gente ficar 3, estamos no lucro ainda, né? Mais rápido, amém? Está chovendo também. Aleluia. Amém. Deixa eu orar, nós vamos continuar, amém? Tenho certeza que Deus já tem ministrado aos nossos corações, às nossas vidas, desde quando chegamos aqui. E eu tenho certeza que Deus tem mais para nós ainda nessa noite, amém? Senhor, nós te agradecemos mais uma vez, te louvamos, ó Deus, pelo privilégio de podermos estar aqui reunidos, celebrando, adorando ao Senhor. Pai, realmente, ó Deus, entregando as nossas vidas, ó Deus, dedicando, ó Deus, o nosso louvor, a nossa adoração ao Senhor. Que o Senhor, ó Deus, possa receber as nossas vidas, ó Deus, o nosso louvor, a nossa adoração, ó Pai, como um sacrifício vivo e agradável ao Senhor. Pai, que de fato, ó Deus, o Senhor possa olhar para nós e encontrar em nós corações, ó Deus, contritos, corações quebrantados, corações, ó Deus, que anseiam e desejam por mais de Ti. Senhor, eu te peço agora nessa hora para que o Senhor esteja arrancando, ó Deus, dos nossos corações, das nossas mentes, tudo aquilo que não provém de Ti. Senhor, que todo embaraço, ó Deus, que todas as cadeias, que todas as fortalezas, ó Deus, caiam por terra, que todo espírito de distração, ó Deus, caia por terra agora nessa hora. Pai, toma as nossas mentes cativas diante da Tua presença. Senhor, ó Deus, que nós possamos, ó Deus, viver e experimentar cada dia mais daquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. Senhor, e que a Tua palavra, ó Pai, ela possa realmente alcançar os nossos corações nessa noite, trazendo luz, trazendo entendimento, trazendo transformação para as nossas vidas. Que nós possamos, ó Deus, sair daqui entendendo um pouco mais do Teu propósito para as nossas vidas. Senhor, desde já eu Te agradeço, porque eu creio, ó Deus, que o Senhor é quem tem ministrado, e é o Senhor que estará falando, ó Deus, a cada vida, a cada coração que está aqui nessa hora. A Ti, Senhor, seja toda honra e toda glória. Eu Te agradeço agora e Te louvo em o nome do Seu Filho Jesus Cristo. Amém. Aleluia. Meus irmãos, se vocês quiserem abrir aí, eu vou ler alguns textos. O primeiro é lá no livro de Jeremias, capítulo 29. E eu quero falar hoje um pouquinho sobre o propósito de Deus para as nossas vidas. Eu estava pensando, né, e aí ao ver aqui, graças a Deus que a Lorena esteve aqui compartilhando conosco, e quando eu vi aquelas imagens, a Lorena falando, né, ela ainda é muito jovem, né, então ainda tem muita coisa para fazer, né, tenho certeza que Deus é quem tem a capacitado. Mas ver ali pessoas de 70, de 80 anos se dispondo a servir, se dispondo a fazer realmente a obra de Deus, entendendo acima de tudo que Deus tem um propósito para a vida delas. Porque muitas vezes nós temos dificuldade de entender, de tomarmos posse, de acreditarmos no propósito de Deus para as nossas vidas.
E muitas vezes achamos que o propósito de Deus é para a galera jovem, né? Para a galera tipo Gabriel, Marcelo, Mateus, essa galera nova, né? Guilherme, Lara. Mas não, Deus ainda tem um propósito com a minha vida e com a sua vida. Creia nisso, confie e realmente busque ao Senhor cada dia mais e mais, porque Deus ele irá fazer grandes coisas na sua vida e através da sua vida. E por isso que nós possamos entender um pouco mais do que é o propósito de Deus, né? O que é o propósito para o qual Deus nos chamou e como nós temos que nos preparar para que o propósito de Deus se cumpra nas nossas vidas. Primeiro, só para esclarecer aqui, o que significa propósito? Aquilo que se busca alcançar, um objetivo, um projeto, uma finalidade das nossas vidas. E hoje eu quero falar muito específico daquilo que nós acreditamos ser a vontade de Deus, o projeto de Deus para as nossas vidas, amém? Quantos aqui creem que Deus tem um projeto, um propósito para a sua vida? Porque a primeira coisa que nós temos que acreditar é que Deus tem um propósito, que nós não estamos aqui por acaso, nós não estamos aqui apenas por estar, que nós frequentamos uma igreja, não apenas porque devemos frequentar, mas porque nós desejamos adorar a Deus, que nós desejamos realmente viver tudo aquilo que Deus tem para as nossas vidas, independente da sua idade. Creia que Deus ele pode te capacitar para que você venha cumprir com um propósito ao qual você nem mesmo imagina, amém? Vamos lá, Jeremias 29:11 diz o seguinte: porquanto somente eu, esse é um eu maiúsculo que ele refere-se ao Senhor, porquanto somente eu conheço os planos que determinei a vosso respeito, declara Yahvé, declara o Senhor, planos de vos fazer prosperar, e não de vos causar dor e prejuízo, planos para vos dar esperança e um futuro melhor, amém? Aqui é o Senhor falando, que é Ele que conhece os planos que Ele determinou para mim e para você, amém? E os planos de Deus são ruins? Não são, e é isso que Ele fala aqui nesse texto, é isso que nós precisamos entender e compreender. Vamos lá para Isaías 55 agora. Isaías 55, eu vou ler aqui o versículo 8 e 9, diz o seguinte: afinal, os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, e os vossos caminhos não são os meus caminhos, afirma Yahvé, o Senhor. Assim como os céus são mais altos do que a terra, também os meus caminhos são mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Amém? Quantos podem dizer um amém, um glória a Deus bem alto aí? Amém. Os pensamentos de Deus, os caminhos de Deus não são os nossos caminhos. Os sonhos de Deus, os planos de Deus não são os nossos sonhos e os nossos planos. Amém? Porque os sonhos de Deus, os planos de Deus, o propósito de Deus está muito acima dos nossos sonhos. Por maior que sejam os seus sonhos, por maior que sejam os seus planos, o propósito de Deus para a sua vida vai muito além do que aquilo que você pode pensar ou imaginar. E eu, em nome do Senhor Jesus, o Espírito Santo de Deus, através da sua palavra, Ele vai te mostrar, Ele vai te convencer nessa noite, não serei eu, amém? Vamos lá para Provérbios agora. Provérbios capítulo 16. Esse aqui é um provérbio de Salomão, vamos lá. Provérbio 16, 1. Ao ser humano foi concedida a capacidade de planejar. Entretanto, é o Senhor quem dá a palavra certa. Então, ao homem cabe fazer planos, mas a resposta, a palavra certa, a palavra final, vem de quem? Do Senhor. Amém? É tão simples, né? Eu leio aqui, todo mundo, está tão claro. Mas eu vejo
eu vejo pela minha vida, mas eu vejo pelas pessoas que me rodeiam, as pessoas que eu conheço, o quão difícil é nós acreditarmos, é nós confiarmos de que os planos de Deus, os caminhos de Deus estão muito acima dos nossos. É confiar de que nós fazemos planos, mas a resposta, a palavra final, a palavra certa, ela vem de Deus. Só mais um texto aqui, depois eu vou contar a história para vocês. Capítulo 19 ainda aí de Provérbios, vamos lá. Provérbios 19, 21, diz assim: o ser humano pode fazer muitos planos, contudo, quem decide é Deus, o Senhor. Amém? Amém? Os planos de Deus são bons? Os planos de Deus são bons? Amém. Nós temos que crer, nós temos que confiar que sim, a vontade de Deus, ela é boa, ela é perfeita, ela é agradável. Que os planos de Deus, os caminhos de Deus, o propósito de Deus para as nossas vidas estão muito acima dos nossos planos, dos nossos sonhos. Amém? Nós precisamos acreditar nisso, nós precisamos confiar nisso. Porque se nós não acreditarmos nisso, nós vamos viver acreditando naquilo que os nossos olhos veem. Nós vamos acreditar nas nossas limitações, na nossa incapacidade de muitas vezes realizar, de conquistar, de ver o propósito de Deus se cumprir nas nossas vidas. Porque quando nós olhamos para nós, quando nós olhamos para as circunstâncias, o que nós vamos enxergar? Dificuldades, problemas. Mas quando nós decidimos a confiar no Senhor, a acreditar de que os planos e o propósito dele para as nossas vidas estão muito acima dos nossos, nós vamos ter forças, vontade, ânimo, disposição para continuarmos nessa jornada, batalhando, para que possamos viver e desfrutar de tudo aquilo que Deus tem para as nossas vidas. E é muito importante que vocês entendam, e eu quero falar nisso, mas um pouco mais na frente. É muito importante que nós entendamos que o cumprimento do propósito de Deus, da vontade de Deus, do realizar de Deus nas nossas vidas, vai muito além do amor de Deus por mim e por você. Quando Deus cumpre o plano dele, o propósito dele na sua vida, vai muito além da alegria e do prazer que ele tem em nos abençoar. Porque muitas vezes nós preocupamos com nós mesmos, conosco. Muitas vezes nós queremos ver os planos, o propósito de Deus se realizar nas nossas vidas, a boa, a perfeita, a agradável vontade de Deus se realizando nas nossas vidas. Para quê? Para que nós venhamos gozar de coisas boas, para que nós venhamos desfrutar de coisas boas, amém? Glória a Deus, e sim, nós queremos. E hoje, nesse mundo que vivemos, as pessoas falam tanto de nós, do eu, do termos, do possuirmos, do conquistarmos, do realizarmos, do sermos felizes, Amém, eu creio que isso é até bacana, A gente, de fato, prosperarmos, de fato, nós podemos resplandecer a grandeza de Deus, a grandeza do poder de Deus, nas nossas vidas, que as pessoas realmente vejam a glória de Deus através das nossas vidas, para que através do bem que Deus faz por nós, para nós, que as pessoas realmente sejam impactadas, sejam tocadas, amém, isso é bom, isso é maravilhoso, mas nós vamos ver, através da palavra do Senhor, que o propósito de Deus, o bem que Deus nos faz, ele vai muito além, ele não para em nós, ele não deve parar em nós, porque não é esse o propósito, não é essa a vontade de Deus. E eu agora quero contar algumas histórias aqui para vocês, e de acordo com essas histórias, que nós possamos aprender, que nós possamos entender. Eu queria sugerir um livro que eu nem terminei de lê-lo, mas para os jovens aí, os mais velhos não precisam ler não, tá? Isso é só para eles ficarem curiosos. Diz assim, o nome do livro é O Deus que Destrói Sonhos. Assim, depois vocês comprem aí e compartilhem uns com os outros. É um livro que eu comecei a ler, li quase a metade do livro, mas ele é da Maria Eduarda, eu estava lá na casa dela, depois não terminei. Eu quero comprar, mas não comprei ainda não. Meus irmãos,
Quantos conhecem aqui um pouco a história de José? Eu vou contar bem rapidamente, que o propósito aqui é a gente compartilhar de várias histórias. José era um filho querido, um filho amado, um filho de uma família próspera, filho de uma família abençoada. Era um jovem que ele tinha tudo para dar certo. Era um jovem que ele já tinha o seu futuro garantido. Era um jovem que com certeza tinha planos de continuar cuidando das coisas do seu pai, porque o seu pai era uma pessoa muito próspera. Jacó era um homem muito próspero, e José era um filho muito próximo ao seu pai. Foi um jovem que teve a oportunidade de aprender, de estar com o seu pai. O seu pai já havia ralado, sofrido muito, tido muitas experiências. Então imagina um jovem ali, podendo estar do lado do seu pai, sendo ensinado por ele e tudo, se preparando. Quais eram os sonhos desse jovem? Qual era o propósito de vida que ele tinha no coração dele? É muito simples a gente imaginar que o propósito da vida dele era o quê? Era dar continuidade àquilo que o pai dele já fazia. Ele sabia que existia uma promessa sobre a vida do pai dele, sobre a família dele, de crescer, de se tornarem uma grande nação. Então, o propósito da vida de José era dar continuidade a esse plano. Era de ver o propósito de Deus se perpetuar na sua vida, assim como Deus já estava fazendo na vida do seu pai, do seu avô e do seu bisavô. Estava lindo, não estava? Propósito, plano, projeto, claro, simples. Só que o que acontece com José? José ele é vendido pelos seus irmãos. José se torna um escravo. Agora imagina um cara que tinha tudo alinhado para dar certo. De repente tudo toma um rumo totalmente inesperado. Os seus sonhos, os seus planos, o propósito de vida dele, o seu objetivo de vida foi por terra. Acabou, não tinha mais. Mas é importante que nós entendamos que quem entende que o propósito ele não está vinculado a circunstâncias, a um local, a pessoas, ele continua fiel a Deus. E se eu posso destacar uma característica de José, eu destacaria a característica de ser fiel. Fiel a Deus, mas fiel à circunstância, fiel ao momento de vida que ele vivia. Porque José cresceu, José prosperou como escravo na casa de Potifar. Ninguém cresce, ninguém prospera enquanto escravo na casa de uma pessoa, sendo uma pessoa irresponsável, sendo uma pessoa que murmura, sendo uma pessoa que se sente injustiçada. Porque uma pessoa que se sente injustiçada, uma pessoa que ela acha que ela não merece estar ali, como ele não merecia. Vocês acham que ele iria prosperar na casa como um servo? Então eu vejo a fidelidade de José ao servir aquele homem, mesmo tendo se tornado um escravo imerecidamente. E é importante que nós olhemos para nós, porque muitas vezes nós passamos circunstâncias, nós passamos por alguns problemas, nós enfrentamos algumas lutas, as quais nós olhamos e falamos: Deus, eu não entendo, Deus, eu não mereço estar passando por isso, nesse momento, nessa fase da minha vida. Só que o importante não é que nós entendamos o porquê, mas o importante é que nós permaneçamos fiéis. Nós percebemos aqui que José ele se manteve fiel, ele foi fiel na casa de Potifar. José ele foi fiel na cadeia, na prisão. Ele foi tão fiel que ele se tornou o administrador da cadeia. Então nós percebemos que ele não era uma pessoa que a circunstância, que os problemas ditavam as suas emoções, os seus sentimentos. Mas ele era um homem que ele permanecia-se íntegro, era um homem que ele permanecia fiel àquilo que ele havia aprendido com o seu pai, ele permaneceu fiel àquilo que era a promessa de Deus para a vida dele. Vocês acham que as promessas de Deus eram apenas para José? Vocês creem que as promessas de Deus, as promessas as quais Deus tem para nós na sua palavra, ela é para mim e para você?
Por isso nós precisamos entender que nós precisamos ser fiéis a Deus em toda e qualquer circunstância. Quando nós olhamos para José aqui, nós não vemos José, apesar de Deus ter dado dons a ele, dom de interpretação de sonhos, eu creio que José, ele tinha a sua vida de intimidade, de comunhão com Deus, porque senão ele não conseguiria ser fiel a Deus, aos princípios, aquilo ao qual ele havia aprendido. Eu creio que ele tinha, mas nós vemos e percebemos que o dom ao qual ele desenvolveu naquela terra estranha, foi se permanecendo fiel, e é coisa, vamos dizer assim, é ser um bom administrador dentro da casa, é ser um bom gestor de pessoas na cadeia. Vocês estão entendendo que isso, muitas vezes nós entendemos isso como habilidades humanas, mas Deus permitiu com que ele estivesse ali para que ele aprendesse a administrar uma casa com muitos servos, uma casa de uma pessoa que tinha bens, que tinha patrimônios, que tinha terras. Deus permitiu que ele fosse para a cadeia, ficasse ali, fosse preso injustamente, para aprender a trabalhar com pessoas e do pior tipo possível. Só que muitas vezes Deus permite com que nós passemos por adversidades, por problemas, para que nós venhamos crescer, para que nós venhamos amadurecer. Mas muitas vezes nós duvidamos do nosso propósito, muitas vezes a nossa atitude é uma atitude de murmurar, de reclamar, de questionar, de duvidar daquilo que Deus tem para as nossas vidas. Por isso que nós precisamos acreditar que existe algo maior para as nossas vidas, que existe um propósito de Deus para as nossas vidas, que quando você vê os seus sonhos se frustrando, pode ser Deus te preparando para os sonhos e os planos dele. E nós precisamos confiar que os caminhos de Deus, que os planos de Deus estão muito acima dos nossos. É fácil olhar para os nossos problemas e achar que os nossos problemas são maiores do que o de todo mundo. Não é isso que nós fazemos? Quando nós olhamos para nós, quando nós olhamos para os nossos problemas, nós achamos que eles são maiores do que o que todas as pessoas estão enfrentando. Mas quantos aqui, de fato, gostariam de passar pelo que José passou? Jamais, misericórdia. Apesar de estar passando por um momento difícil, esse ano foi um ano muito difícil para mim, mas eu olho para a vida de José e eu falo, Deus, obrigado. Obrigado que por mais pesado que o meu fardo seja, eu não queria estar na pele de José. E não queria mesmo. Meus irmãos, é muito bonito nós olharmos para a história de Daniel. Daniel, um governador. Meus irmãos, Daniel, ele era escravo. Ele era um escravo. A nação de Israel havia sido subjugada. Ele foi levado, ele era um príncipe do povo de Israel. Ele não era qualquer um, ele tinha sonhos, ele tinha planos. A família dele é uma família próspera. A família dele era uma família de destaque dentro da nação de Israel. Você acha que ele não tinha sonhos? Ele era jovem. Você acha que ele não tinha planos? Você acha que a família dele, os pais dele não tinham planos e sonhos para ele? Claro que tinha. Só que o que aconteceu com Daniel? Daniel foi levado cativo. Aí nós olhamos para a história, a gente lê a história, né? E aí em 2 páginas, 4 páginas, né? Em algumas páginas a gente vê um jovem que foi levado cativo, de repente ele está ali numa posição de destaque. Ah, maravilhoso, foi tudo tranquilo. Ele foi tirado da sua família, ele foi feito escravo. Ele teve que abrir mão de desfrutar de manjares daquela nação, comidas muitas vezes sacrificadas a ídolos, dedicadas a ídolos, e comer ali alimentos aos quais muitas vezes nem eram saborosos, tão saborosos como aqueles que eram oferecidos para eles. Mas aqui a gente vê mais uma vez a fidelidade de um homem, não se deixar contaminar com as coisas do mundo. Aqui a gente vê um homem, porque Daniel, diferente um pouco de José, apesar de ser uma pessoa que eu creio e confio de fato que ele tinha intimidade, que ele tinha comunhão com Deus, mas nós percebemos através da história de Daniel que foi um homem que orava, que intercedia, que buscava, que conhecia a Deus, que tinha um nível de intimidade com Deus muito grande. Tanto é que Deus trouxe revelações para ele que até hoje ecoam no nosso tempo, para o nosso tempo. É bonito olhar para o final da história de Daniel e achar maravilhoso. Só que quando nós olhamos ali que ele foi levado jovem para uma nação estranha, jovem, subjugado,
E quando ele abriu mão ali de desfrutar dos manjares daquela nação, ele colocou o pescoço dele em risco. É muito fácil, meus irmãos, conhecer o fim da história de alguém e não entender os processos. Não entender o que eles tiveram que enfrentar, pelo que eles tiveram que passar. Paulo é um grande homem dentro da palavra de Deus, amém? Um homem que a sua mensagem ela ecoa até hoje. Paulo, ele foi ensinado aos pés, de Gamaliel, aos pés dos grandes mestres, de um dos grandes mestres, sábio, uma pessoa que conhecia da palavra. Paulo tinha sonhos, Paulo tinha planos, Paulo ele tinha um propósito de vida bem estabelecido para a vida dele? Tinha. E o propósito de Paulo, inclusive, era um propósito muito nobre na cabeça dele, que era defender a lei de Deus. Mas Paulo não conhecia a Deus de verdade. E Paulo, de repente, ele teve que ter um encontro com Deus, com o próprio Jesus, se revelar a ele, para que ele entendesse que o propósito ao qual, o plano ao qual ele estava percorrendo, o objetivo de vida ao qual ele tinha, estava totalmente distante daquilo que Deus tinha para a vida dele. É muito bonito hoje nós lermos as cartas de Paulo e vemos que apóstolo, que cara massa, que cara que conhecia da palavra de Deus. Meus irmãos, esse homem, ele teve que fugir várias vezes. Esse homem, ele foi apedrejado, até quase a morte. Na verdade, ele mesmo fala, ele não sabe se ele esteve morto. Tanto é que ele teve uma experiência espiritual, ele não sabe se ele estava morto, se ele foi levado em corpo, se foi só em espírito. Mas a realidade é que ele foi perseguido. É um homem que ele teve que viver muitas experiências difíceis. Ele teve que abrir mão dos seus sonhos, dos seus planos. Era um homem que ele teve várias pessoas que esteve com ele, que andou com ele, que o ajudou, mas ele era um homem que, mesmo sendo um apóstolo, tendo sido enviado, mesmo sendo um missionário, mesmo sendo uma pessoa que fundou, que abriu igrejas, ele trabalhava para o seu próprio sustento. Ele abdicou da sua vida, ele abdicou dos seus sonhos, ele abdicou dos seus planos, para levar a palavra de Deus a outras nações, a outras pessoas. E aí nós olhamos para nós e não acreditamos no propósito de Deus para as nossas vidas. Nós olhamos para as circunstâncias e achamos que está tudo difícil, está tudo acabado, que já não tem mais chance para as nossas vidas, que já está tudo acabado. E às vezes você está aí com 20, 30, 40, 50 anos e acha, acabou, não tem mais, não dá mais. Aí vem a Lorena aqui dar o testemunho que ela estava lá na Argentina e pessoas saíram aqui do Brasil. Eu fiquei com vergonha, gente. Era 80 mesmo? 70, 80? Não era 50, 60 não? Porque até 60 ainda dá para ir, né? Assim, já está meio cansado, mas... E aí a gente está reclamando. A gente está reclamando das dificuldades, a gente está reclamando do governo, a gente está reclamando porque a gente não está podendo, às vezes, ir na churrascaria que a gente queria ir, comer o sanduíche lá do... esqueci o nome agora, o Marcos Senista ali. Aquele sanduíche gourmet, sabe? Lifebox, também. Eu ia falar outro, né? Mas esse daí também vale. E aí, assim, você não está podendo comprar tudo aquilo que você gostaria, você não está podendo realizar ali todos os planos, sonhos, né? Que você tanto deseja, andar no carro que você deseja, comprar a casa que você deseja, e de repente sua vida acabou. E de repente já não tem jeito mais, todos os planos de Deus acabaram, frustraram, não dá, morri, acabou. Meus irmãos, nós precisamos entender que existe um processo ao qual nós passamos, para que nós venhamos desfrutar do propósito e do projeto de Deus para as nossas vidas.
Eu sei que muitas vezes as lutas que enfrentamos, muitas vezes o momento ao qual nós vivemos, ele é fruto, ele é reflexo daquilo que nós fizemos. Mas independente do que você fez, independente dos seus erros passados, o que Deus está fazendo na sua vida hoje é te mostrando que existe um novo caminho, é te mostrando que os sonhos dele, que os planos dele jamais se frustrarão para mim e para você. O que Deus quer fazer aqui nessa noite é mostrar para você que os planos deles ainda estão vivos. É que se você crer, se você confiar, se você for fiel a Ele, aos princípios de Deus, à palavra de Deus, se nós realmente buscarmos a ter intimidade, a comunhão com Deus, os planos de Deus vão se cumprir nas nossas vidas. Muitas vezes, meus irmãos, o processo ele é doloroso. Como eu já citei aqui na vida desses homens, o processo na vida deles foi difícil. Eu tenho certeza que mesmo eles sendo fiéis, mesmo eles não se deixando contaminar com as coisas do mundo, mesmo eles estando ali realmente fazendo a vontade de Deus, porque eles tinham essa convicção, eu imagino que mesmo diante de todas essas situações, José ele não tinha noção do que Deus iria fazer na vida dele. Daniel não tinha noção daquilo que Deus iria fazer na vida dele. Paulo não tinha noção daquilo que Deus ia fazer na vida dele, através da vida dele. Tanto não tinha noção que hoje nós estamos falando deles aqui. Vocês estão entendendo? Muitas vezes nós não entendemos, e não é para entender, e não vamos entender, não vamos compreender, mas nós precisamos confiar, e nós precisamos continuar nessa jornada, tendo bom ânimo, não ficando ansioso com o que nós vamos comer, beber, vestir, não nos deixando levar pelas circunstâncias, mas é sermos fiéis em todo o tempo, a todo tempo, à palavra do Senhor, a Deus, é sermos gratos ao Senhor, é rendermos ao Senhor toda a nossa gratidão, ações de graça, é realmente permanecermos fiel a tudo aquilo que o Senhor tem nos ensinado. E como eu te mostrei aqui, o permanecer fiel não é só questão de você estar sempre orando, sempre você falando com Deus, não. É você ser uma pessoa dedicada naquilo que você faz, na profissão que você escolheu, no trabalho que você realiza. Você tem que ser fiel, você tem que dar o seu melhor, você tem que ser o melhor. Todos os dias nós precisamos ser um pouco melhor. Melhor enquanto pai, melhor enquanto mãe, melhor enquanto cônjuge, enquanto marido, enquanto esposa, melhor enquanto profissional na área que você trabalha. Porque foi isso que esses homens fizeram, eles buscaram sempre ser, quando eu digo melhor, não no sentido de uma competição, mas é dar o seu melhor em toda circunstância. José fez isso, Daniel fez isso, Paulo fez isso, foi dedicar a sua vida, foi dar o seu melhor em prol daquilo ao qual ele estava fazendo. Nós precisamos realmente entender que o processo ao qual nós estamos passando, o processo ao qual Deus permite que nós passemos, não é para acabar com as nossas vidas. Deus não tinha um plano de acabar com a vida de José, de frustrar todos os planos dele, não. O plano de Deus, o propósito de Deus, era tratar aquele jovem, era ensinar, era moldar ele. Então o processo ao qual eu e você estamos passando é para moldar o caráter de Cristo nas nossas vidas, é para nos preparar para aquilo que Ele tem para fazer lá na frente. É nisso que nós precisamos acreditar, e é nisso que nós precisamos confiar, de que Deus, Ele está moldando, Ele está nos moldando para que o propósito dEle se cumpra nas nossas vidas. Que cada dia que nós vivemos, que cada experiência que nós experimentamos é para o nosso crescimento, é para o nosso amadurecimento, é para que nós possamos nos preparar
para tomarmos posse daquilo que Deus tem para as nossas vidas. Meus irmãos, nós vemos um povo que ficou conhecendo o propósito de Deus. O povo, quando ele saiu do Egito, a promessa de Deus era levar eles para a terra prometida. Deus, ele manifestou a glória, o poder dele, Deus fez milagres, Deus mostrou o seu poder, Deus mostrou o quão grande ele era. Mas aquele povo que viu todas essas coisas, eles saíram do Egito. Existia um processo, existia uma caminhada para que eles pudessem alcançar a terra prometida, para que eles pudessem desfrutar do propósito de Deus. Só que aquele povo, mesmo tendo visto tudo que eles viram, tendo visto tudo que aconteceu ali, naquela nação, tudo aquilo que Deus fez em favor da vida deles, eles saíram. Só que quando eles chegaram na metade do caminho, eles começaram a reclamar, a murmurar. A atitude deles não foi uma atitude de quem confia, de quem espera, de quem acredita, de quem realmente tinha a certeza de que se Deus havia tirado eles do Egito, eles iriam entrar na terra prometida. E quando nós lemos essa história, nós ficamos indignados, falamos com uma boca cheia, né? Que povo incrédulo, que povo mais infiel, viu tudo o que Deus fez, coisa boa, né? Às vezes chegamos até a pensar isso, né? Coisa boa, morreu no deserto, né? Porque não acreditaram. Só que, meus irmãos, que a misericórdia de Deus, ela venha sobre as nossas vidas a cada dia, porque muitas vezes nós agimos da mesma forma. Muitas vezes o nosso comportamento, as nossas atitudes, diante do processo de Deus nas nossas vidas, é como aquele povo. E se nós agirmos daquela forma, nós não vamos viver e desfrutar daquilo que Deus tem para as nossas vidas. Não vamos, porque nós estamos interrompendo o processo. Nós estamos realmente, não estamos nos deixando sermos tratados, preparados, aperfeiçoados, para que nós venhamos alcançar aquilo que Deus tem para as nossas vidas. Não se enganem. Quanto maior as lutas, quanto maior os problemas, quanto maior as privações que você tem passado, creia que maior é aquilo que Deus tem para fazer na sua vida e através da sua vida. Porque existe algo, como eu falei aqui, eu quero falar um pouco mais, porque quando nós pensamos em propósito, objetivo, quando nós pensamos em desfrutar do melhor de Deus para as nossas vidas, nós pensamos na nossa satisfação, não é? Quando nós pensamos em ter um carro melhor, uma casa melhor, é para satisfazer os nossos desejos, as nossas necessidades, né? As nossas vontades, amém? Só que eu quero te dizer algo que é importante que nós entendamos, porque o propósito de Deus, ele não para em nós. Ele não para em Deus realizar as nossas vontades. Ai, que gracinha do Claudemir, eu quero ver ele rindo de alegria, né? Eu vou trocar o carro dele. Meus irmãos, quando Deus ele vem ali, ele realiza o propósito dele nas nossas vidas, é para trazer paz, é para trazer alegria, é para trazer satisfação para nós, amém, é. Só que isso não para em nós. Por exemplo, nós vimos um processo na vida de José, nós vimos um processo na vida de Daniel, nós vimos um processo na vida de Paulo, e eu quero comentar um pouquinho mais sobre Paulo, e aí nós vemos Deus realizar algo sobrenatural na vida de José, na vida de Daniel, os dois ali em posição de destaque, sendo reconhecido dentro daquelas nações ali, nações estrangeiras, eles se tornaram pessoas prósperas ali, eles eram governadores, eles desfrutavam do bom e do melhor. Não existia uma satisfação pessoal na vida daqueles homens? Não existia. Eles viviam agora como governadores. As roupas, a comida, o que ele queria, eles podiam desfrutar. Mas qual era o propósito de Deus? E é isso que eu quero que você entenda agora. Qual o propósito de Deus para José? Não era realizar só os sonhos de José, não era dar tranquilidade para José, não era dar a José e a Daniel uma condição boa. Não, seus irmãos
igual Daniel, né? A nação de Israel foi subjugada porque eles se afastaram de Deus, se desviaram realmente de tudo aquilo que Deus tinha para a vida deles. Não foi que Deus escolheu Daniel e falou, não, Daniel é um cara diferente, Daniel me ama, Daniel ele tem comunhão comigo, José também, ele está aguentando aí os irmãos dele, atormentando ele, eu vou tirar ele aqui, ele vai passar por um pouco de sofrimento, mas depois eu vou honrar, eu vou abençoar ele aqui, ele vai ser feliz o resto da vida dele, e ele não vai ter que se preocupar com mais nada. Era esse o propósito de Deus? Não era. Deus colocou José naquela nação para que José fosse um instrumento levantado por Deus para salvar o povo ao qual Deus tinha uma promessa para ele. A promessa de Deus, o propósito de Deus na vida de José não parou nele, mas era o projeto e o propósito para uma nação. Só que ele teve que suportar o processo. Ele desfrutou da benécia, né, do ápice, né, do realizar ali, de algo grande na vida dele, mas o propósito ele não parou na vida de José, porque o propósito de Deus era salvar, era continuar, é dar continuidade para aquela nação, porque havia uma promessa estabelecida. Daniel foi colocado ali, Deus permitiu que ele passasse por tudo aquilo, Deus o honrou depois, para que ele continuasse ali como governador, sendo exemplo para o povo de Israel, que também havia sido feito cativo. O que Deus fez, não foi pensando só em Daniel, mas foi pensando naquela nação. O que Deus fez na vida de Daniel, ecoa até hoje, porque Deus trouxe revelação para a vida de Daniel, revelação ao qual até hoje nós vivemos debaixo das palavras que foram liberadas para a vida daquele homem. Então, o realizado, o propósito de Deus na vida desses homens, não parou neles, na satisfação própria deles. O que você quer dizer com isso? Eu quero dizer que a sua satisfação, o propósito realizado de Deus na sua vida, ele não para em você. Ele não é só para você, ele não é só para a sua família, ele não é só para os seus filhos. Mas o propósito de Deus na sua vida, ele vai ecoar para outras pessoas. Quem sabe, uma nação. Meus irmãos, Paulo suportou e passou por processos totalmente complicados, difíceis. Ele abdicou da vida dele, ele abdicou de sonhos, de planos. E aí nós pensamos, qual que é o propósito da vida de Paulo? Se a gente for pensar aqui, qual que era o propósito? Eu até anotei aqui, olha, era o quê? Fundar igrejas, não foi o que ele fez? Ele fundou igrejas, ele discipulou pessoas, ele ensinou as igrejas, não foi? Esse é o propósito de Paulo. A gente vê um processo, a gente vê o cumprir do processo, né, o realizar do propósito de Deus. Mas, meus irmãos, foi fácil para Paulo? Paulo fala que ele sentia como dores de parto, né, até que Cristo fosse gerado na vida das pessoas. Paulo, ele escreve cartas para as igrejas, elogiando, né, o comportamento, atitudes, mas ele escreve ali também, repreendendo a igreja, porque, eu ensinei, eu já mostrei para vocês o caminho, mas o que vocês estão fazendo estão totalmente contrário àquilo que a palavra de Deus, aquilo que eu tenho ensinado para vocês. Paulo sofreu, Paulo se angustiou, Paulo teve que aprender a discipular. Paulo escreveu aquelas cartas, aí nós pensamos, maravilhoso, ele escreveu porque era difícil, não tinha WhatsApp, né, não tinha e-mail, não tinha nada, então ele tinha que escrever, e de fato Deus o honrou, de fato Deus cumpriu com um propósito, na vida de Paulo. Eu creio que Paulo ele tinha uma satisfação muito grande, tanto é que no final da sua vida ele fala o quê? Combati o bom combate, né, encerrei a carreira, guardei a minha fé, e estou indo tomar posse da coroa, né, a qual foi reservada para mim. Então Paulo tinha essa satisfação, Paulo tinha essa alegria, porque ele entendia que o propósito de Deus havia se cumprido na vida dele, que ele havia feito o que ele deveria fazer. Mas olha só que interessante, o propósito de Deus para Paulo parou ali? Não parou. Primeiro, nós estamos falando dele. Segundo, que quando nós vamos estudar a Bíblia, quais são os livros que nós mais lemos? As cartas de Paulo. Por que ele nos ensinou? Porque ele tomou pedrada, pancada, ele
de todo tipo. Pedrada era literal, assim, foi na verdade um exemplo, mas foi literal, né? Que de fato ele tomou pedrada. Vocês estão entendendo que o cumprir do propósito de Deus, porque a gente é egoísta. Assim, não se engane, fala, não, eu não sou não, você também é egoísta, porque quando você pensa no melhor de Deus para a sua vida, você está pensando no melhor de Deus para você. Eu também, não estou falando você, mas estou falando para mim também. E essa é a realidade. Só que vocês têm que entender que quando Deus cumpre o propósito, quando você aceita o processo de Deus, entendendo que é preparação para o propósito, e que o propósito ele é bom, coloque no seu coração que o propósito de Deus realizado na sua vida, ele vai não apenas trazer bem para você, satisfação para você, mas ele vai transbordar para outras vidas, para outras pessoas. Por isso que quando você interrompe o processo, você não alcança o propósito. E se você não alcança o propósito de Deus na sua vida, outras pessoas não vão alcançar. Ah, é assim? É. Simples assim. Quando nós interrompemos esse processo, quando nós não entendemos que estamos sendo preparados para viver algo muito maior da parte de Deus nas nossas vidas, nós estamos interrompendo os processos de Deus nas nossas vidas. Muitas vezes nós não vamos desfrutar da plenitude daquilo que Deus tem para as nossas vidas, mas eu quero colocar um pouco mais de peso sobre a sua vida. Você também está interrompendo que Deus faça coisas grandes na vida de outras pessoas, porque Deus te chamou e Deus tem um propósito com a sua vida, para que outras vidas sejam abençoadas. Foi assim com José, foi assim com Daniel, foi assim com Paulo, e foi assim com tantos outros homens dentro da palavra do Senhor. Porque o cumprir do propósito de Deus na vida deles, não era porque Deus achava eles mais especiais que ninguém, porque a gente olha para essas pessoas e acha, eles deviam ter alguma coisinha, né? Assim, eles eram especialzinhos, eles tinham uma estrelinha lá que era diferente, né? Não. Deus amava essas pessoas tinham comunhão com Deus, mas Deus ele tinha algo maior para fazer através da vida daquelas pessoas que queriam alcançar outras vidas. Vocês estão entendendo a grandeza de Deus? Assim, tomara que vocês estejam, né? Porque a realidade é essa, porque quando nós desejamos algo, quando nós, Deus, cumpre em mim o teu propósito, cumpre em mim a tua vontade, como eu falo isso, né? Aí assim, eu penso em mim, mas aí quando eu entendo uma coisa dessa aqui, eu falo, Deus, cumpra, mas que de fato, que se cumpra na plenitude, porque se o propósito de Deus se cumprir na plenitude, se a plenitude do propósito de Deus se cumprir na minha vida, outras vidas serão abençoadas. Porque o propósito de Deus para mim, ele não para em mim. E o propósito de Deus na sua vida, ele não para em você. Nós somos inocentes até a gente ficar sabendo de uma coisa, certo? Então agora vocês ficaram sabendo de outra coisa. Quem sabia, amém. Quem não sabia, compartilhei com vocês. Dividir a bola, dividir a responsabilidade. Vamos todo mundo colocar de pé, vamos orar, porque o conhecer a Deus a cada dia mais e mais, ele faz isso conosco. Sabemos que Ele tem muito mais para as nossas vidas do que o que nós temos vivido. Não é para que nós nos tornemos soberbos, arrogantes, nos achando melhor que ninguém, muito pelo contrário, que nós tenhamos muita humildade para reconhecer o quão pequeno nós somos, mas o quanto Deus pode fazer através de homens e mulheres pequenos, grandes homens, dentro da sua geração, e que eu tenho certeza que através das nossas vidas, muitas outras vidas, podem e serão abençoadas. Amém? Senhor, eu só quero te agradecer nessa hora, ó Pai, porque a Tua palavra, ó Deus, ela nos ensina, ela traz entendimento, ela traz revelação daquilo ao qual o Senhor tem para as nossas vidas. A Tua palavra, ó Deus, ela é muito clara, que o homem faz planos, sonhos, mas a resposta certa, a palavra final, ela vem do Senhor. Pai, a Tua palavra ela é muito clara quando ela nos mostra, ó Deus, que nós podemos até fazer planos e sonhos, que os nossos planos, ó Deus, nós podemos achar que eles são muito grandes, Deus, mas que a verdade é que os planos do Senhor são muito maior do que tudo aquilo que nós possamos pensar ou imaginar. Pai, que nessa noite, ó Deus, nós possamos tomar a decisão e a atitude de continuarmos, de prosseguirmos, sendo fiéis,
ó Pai, fiel em tudo e em todas as coisas. Senhor, porque, ó Deus, muitas vezes queremos prosperar, Pai, mas somos infiéis no nosso trabalho, somos infiéis conosco mesmo. As nossas atitudes não estão nos conduzindo a viver, Pai, uns dias melhores. Senhor, muitas vezes queremos, ó Pai, que a nossa casa, que a nossa família, ó Deus, melhore. Senhor, mas nós temos sido infiéis. Pai, mas que a partir de hoje nós entendamos, ó Deus querido, que nós precisamos ser fiéis, fiéis ao Senhor, fiéis à Tua palavra, mas fiéis, ó Deus querido, ao propósito ao qual o Senhor já estabeleceu para cada um de nós. Senhor, que nós não sejamos egoístas. Senhor, que nós possamos compreender que à medida, ó Deus querido, que nós nos deixamos ser tratados, que nós, ó Deus, permanecemos, ó Pai, no processo, ainda que ele seja doloroso, ainda que ele seja difícil, ainda que nós não entendamos, ainda que nós, ó Pai, realmente sejamos injustiçados, e vamos ser muitas vezes. Pai, foi assim com José, foi assim com Daniel, foi assim com Paulo. Por que nós nos achamos tão especiais em achar que nós não podemos passar por lutas, por privações, por dificuldades, Senhor? Oh Deus, tem misericórdia de nós, Pai. Tem misericórdia das nossas vidas, Senhor. Pai, que nós possamos nos deixar ser tratados. Senhor, deserto não é lugar para que nós permaneçamos, Pai, mas o deserto é lugar do tratamento. Deus, o deserto é lugar de aprendermos, é o lugar do Senhor nos ensinar, é o lugar do Senhor prover, ó Pai, mesmo na escassez, mesmo na dificuldade. O Senhor permaneceu fiel com o teu povo, não faltou o que comer, o que beber, ó Deus, para aquele povo. Senhor, as suas roupas, as suas sandálias não envelheceram, Deus. Faça isso com a nossa vida, Senhor. Pai, que nós possamos, ó Deus, permanecer, ó Deus, permanecer fiéis ao Senhor. Que nós possamos, ó Deus, perseverar, sempre, ó Deus, com bom ânimo, sempre com paz, sempre com alegria, ó Deus, e sempre com gratidão. Gratidão, ó Deus, em toda e qualquer circunstância, em toda e qualquer, ó Pai, em todo e qualquer momento, que nós possamos dar graças ao Senhor por todas as coisas, porque nós somos aperfeiçoados pelo Senhor, ó Deus querido, a cada dia. Senhor, faça com que nós possamos, ó Deus, permanecermos, ó Pai, pelo processo, para que nós possamos, ó Deus, chegarmos no propósito. Porque, ó Deus querido, se nós, Pai, se o processo interrompe, Senhor, o propósito ele fica distante. Mas que nós possamos, ó Deus, permanecer, por mais doloroso, por mais difícil, Pai, por mais injusto que pareça aos nossos olhos, Senhor, mas que nós sejamos fiéis ao Senhor em todo o tempo e a todo tempo, Pai. Senhor, que o Senhor esteja agora, ó Pai, abrindo a mente e o coração dos meus irmãos, para que eles entendam, para que eles confiem, para que eles acreditem, ó Deus, que existe algo maior reservado para cada um deles. Não é pelas suas capacidades, não é, ó Deus querido, pela sua beleza, não é por nada, ó Deus, mas é tão somente pela Tua palavra que já foi liberada para cada um de nós. Senhor, que nós possamos, ó Deus, entender a responsabilidade que nós temos a partir de hoje, de que o propósito do Senhor, ele gera bênção para as nossas vidas, ele gera satisfação para nós, para a nossa casa, para a nossa família, Pai, mas o propósito do Senhor para a vida de cada um de nós, ó Deus, ele tem que alcançar, ele vai alcançar outras vidas, ele vai alcançar outras pessoas, porque o Teu propósito, ó Deus, ele não para em nós, mas o Teu propósito, ó Deus, ele se perpetua, ó Deus, a outras gerações, a outras vidas e a outras pessoas. Senhor, eu declaro e profetizo a bênção do Senhor, o entendimento, a revelação da Tua palavra sobre cada vida, ó Deus, que está aqui agora nessa hora. E eu Te agradeço, ó Deus, porque o Senhor é a nossa força, o Senhor é o nosso escudo, o Senhor é a nossa fortaleza. Pai, o Senhor nos prometeu que o Senhor nunca nos deixaria, jamais nos abandonaria. Eu Te agradeço, ó Pai, porque eu confio no Senhor, eu confio na Tua palavra, e é nela que eu tenho me apegado a cada dia da minha vida. Senhor,
leva-nos em paz para as nossas casas. Dai-nos, ó Deus, uma semana, ó Deus, abençoada. Dai-nos, ó Deus, uma semana, ó Deus, ao qual nós vejamos a Tua mão nos sustentando e nos fortalecendo. Em o nome de Jesus eu te agradeço nessa hora. Amém. Glória a Deus. Aleluia.